Olha só, vamos falar de economia, porque a inflação oficial do país fechou 2021 com variação de 10,6%. Em dezembro, o IPCA desacelerou para 0,73%, após ter registrado taxa de 0,95% em novembro. Bom, e para falar mais sobre este assunto, sobre esses dados divulgados hoje, inclusive pelo IBGE, vamos conversar com o apresentador do mercado financeiro e comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira, ele que sabe tudo de economia. Tudo bem, Nogueira? Bem-vindo. Tudo bem, Caterine? Olha, a inflação de fato foi muito elevada o ano passado, né? A gente vinha dizendo aqui na Jovem Pan News que a inflação estava corroendo a renda dos brasileiros e o IBGE hoje constatou aquilo que a gente já imaginava. Como você bem destacou aí, uma inflação oficial de 10,06%, foi o dobro do teto da meta que o Banco Central tinha para entregar o ano passado, que era de 5,25%. Agora, é importante a gente destacar, Caterine, que não é um problema só do Brasil. É um fenômeno global. O mundo inteiro está sofrendo com inflação alta. Por quê? Porque o petróleo subiu muito, encarecendo os combustíveis. Nós temos problema de falta de insumos em diversas cadeias produtivas por conta da pandemia. Vou pegar o exemplo aqui do setor automotivo. Tem fila de espera para comprar carro novo, não porque tem muita gente querendo comprar carro novo, é porque falta produto no mercado, não tem chip, semicondutor para colocar nos veículos, então a fila de espera acaba ficando muito longa. E a gente sabe que quando tem fila de espera, os preços sobem. Então esse é um fenômeno global, está tudo muito caro, e a gente já teve, para piorar o quadro, no ano passado, o problema da crise hídrica. Choveu muito pouco no período chuvoso, que era a temporada de verão na região centro-sul. Isso obrigou o governo a acionar as usinas térmicas, que são mais caras e mais poluentes. Consequentemente, nós, consumidores e empresários, estamos pagando muito caro pela energia elétrica. Então, tudo isso combinado acabou gerando essa inflação de 10,06%. A boa notícia, que você também já trouxe, é que em dezembro a inflação desacelerou em relação a novembro, que por sua vez também já tinha desacelerado em relação a outubro. Portanto, são 2 meses seguidos de inflação mais calma, mais suave, e ao que tudo indica, isso vai prosseguir agora em janeiro, fevereiro, março, o que reforça a minha tese de que o Banco Central precisa ter um pouco de cautela na hora de decidir sobre a alta de juros. Ele já subiu bastante os juros no ano passado, já anunciou que terá uma nova alta agora no começo de fevereiro. Nós estamos com uma taxa básica de juros de 9,25%. Ele meio que já anunciou que vai dar uma nova elevação de 1,5 percentual, elevando para 10,75%. E, na minha opinião, ele deveria ali ou encerrar esse ciclo de alta de juros, ou no máximo mais uma outra alta de 0,25 ou meio ponto percentual. O mercado financeiro está um pouco mais pessimista, acha que o Banco Central vai levar a Selic até 11,75%, o que eu acho um exagero, porque vai acabar matando a economia. A economia que já dá sinais claros de desaceleração, a indústria vem caindo, o varejo vem caindo, setor de serviços vem caindo, e se o Banco Central exagerar na dose do remédio amargo dos juros, ele vai acabar afetando a economia e jogando o Brasil num processo recessivo neste ano. Em relação especificamente ao mês de dezembro, eu queria pontuar um dado importante. A inflação poderia ter sido um pouco menor, porém o período natalino acabou levando alta de preços na questão das roupas, setor de vestuário como um todo teve alta de preços, e também nos alimentos. A boa notícia foi a queda nos preços dos combustíveis. Gasolina, etanol e diesel ficaram mais baratos no mês de dezembro. E apenas para concluir, Caterine, eu levantei aqui 2 dados curiosos para a nossa audiência aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O IBGE faz essa pesquisa de preços em diversas capitais do Brasil, né? E qual é a capital que teve a inflação mais alta no ano passado? Foi Curitiba. Curitiba teve uma inflação de 12,73%. E qual foi a capital que teve a menor inflação do Brasil? Foi Belém, com 8,10%. Lembrando que a média do Brasil foi de 10,06%. Ou seja, quem mora em Curitiba sofreu mais com a alta de preços e quem mora em Belém, lá no Pará, sofreu menos com a alta de preços. Caterine.
É situação muito difícil, né? O brasileiro tem sofrido muito ali, tem pesado demais no bolso dos brasileiros, como você disse aí, combustíveis altos, e não só o combustível, mas assim, itens essenciais ali, básicos, com preços altíssimos. E a população sofre muito porque tem muita gente desempregada, muitos empresários também acabaram quebrando durante a pandemia, estão nesse processo de recuperação, e a inflação lá em cima. A minha pergunta é: o que a gente pode esperar do Ministério da Economia? Será que o governo tem instrumentos nesse momento para contrabalancear um pouco desses efeitos negativos que a gente tem sofrido? Olha, Caterine, o que o Ministério da Economia pode fazer nesse momento? Ele pode contribuir, em primeiro lugar, para melhorar o ambiente de negócios, para que a gente possa ter mais investimentos e mais geração de empregos aqui no Brasil. De que forma ele poderia fazer isso? Por exemplo, cuidando melhor das contas públicas, né? Emitindo um sinal claro para os investidores nacionais e estrangeiros de que as contas públicas não vão explodir, de que o déficit fiscal aqui no Brasil não vai ficar muito elevado a ponto de, eventualmente, o Brasil até correr o risco de dar um calote na sua dívida pública, o que eu particularmente não acredito que isso possa acontecer. Do lado do Banco Central, ele continua subindo os juros, como eu expliquei aqui, é um remédio amargo, mas o Banco Central está meio que sozinho nessa disputa contra a inflação. A boa notícia é que neste ano o Banco Central tem tudo para conseguir entregar uma inflação pelo menos no limite da meta de 5%. Vamos lembrar que o centro da meta deste ano é de 3,5%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. Ou seja, no limite, lá no teto da meta, o Banco Central precisa entregar uma meta de 5% esse ano. Eu acho que ele vai conseguir, ele tem condições de fazer isso, porque caso ele não consiga, pelo segundo ano consecutivo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá de escrever uma carta para o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicando por que ele não cumpriu a meta. Aliás, esse é um dado curioso, Caterine. Por conta desse resultado que hoje o IBGE divulgou da inflação oficial do ano passado de 10,06%, isso indica que o Banco Central não cumpriu a meta, cujo teto era de 5,25%. Então, por lei, o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma cartinha mesmo, pegar um papel, escrever uma carta, enviar para o Ministério da Economia explicando as razões pelas quais ele não cumpriu essa meta. Como eu expliquei há pouco, não é um problema exclusivo do Brasil, ele vai conseguir explicar facilmente que a inflação é um fenômeno global. Agora, em 2022, aí não tem mais desculpa. É função do Banco Central entregar a inflação dentro da meta, ou seja, na pior das hipóteses, no limite da meta de 5%. Isso é bom, porque a inflação vai cair pela metade este ano em relação ao ano passado e, consequentemente, vai corroer menos a renda dos brasileiros, que terão mais fôlego financeiro para consumir. E quanto mais os brasileiros consomem, mais a indústria produz, mais ela investe, mais ela gera empregos e, consequentemente, ajuda a girar a roda positiva da economia brasileira. Muito bem, Luiz Arthur Nogueira nos atualizando então sobre os dados divulgados hoje pelo IBGE, porque a inflação oficial do país fechou 2021 com variação de 10,6%. Nogueira, obrigada pelas suas informações.